Oi pessoal, tudo bem? Olha, exclusivamente nesse episódio a gente teve alguns problemas com o nosso áudio. Os convidados e o bate-papo, ao contrário do nosso áudio, não deixam a desejar, graças a Deus. Agradecemos a compreensão de todos e divirtam-se, tá bom? Valeu. Não, inclusive, Olívias, me conta. As Olívias, Vocês estão trabalhando juntas? Cara, a gente tá num processo litigioso. Mentira. Até fala pra quem não conhece. É muito bom, porque a gente acha que a gente é jovem, né? A gente acha que a gente é jovem. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô na outra fase Você já. tá em outra fase já? Tô. Não, é porque eu namoro um jovem e eu não tenho um acho, espírito. não- Eu sou igual. Eu vou em bloco, você tá, a menina é uma moça. É uma criança. É uma criança. Você é preso. Você é preso. Semana que vem. Perguntei a idade. Quando eu conheci, perguntei a idade, só pra te livrar dessa. Não, e aí tem essa coisa, né? É muito bom, porque meu namorado é 12 anos mais novo que eu e teve um dia de... Então ele tá com 14? Mais ou menos. Não, vai fazer 15 logo. Não, ele nasceu em 1990. Ah, minha esposa também. Em 90, os amigos dele me perguntando se eu lembrava do Plano Collor. Escorreu uma lágrima aqui, ó, que foi levando aquela... Caso sério, foi né? levando a tinta aqui, ó, verde e amarela. E eu falando, meu Deus do céu, como assim se eu lembro do Plano Collor? Eu tinha 13 anos, 15 anos do Plano Collor. Claro que eu lembro, meu pai teve toda uma história. E eu falo, meu Deus do céu, eles são fãs de Blink-182, que eu nem sei quem é, sabe assim? Eu falo, meu Deus, falar Information Society, quem? São gerações, né? Então, e as Olívias, elas surgiram, um grupo de teatro, de humor, que depois a gente foi fazer outras coisas, né? Fizemos TV, fizemos internet. Isso aqui que vocês fazem, a gente chegou, era tudo mato, amor. Sim, Era mato, não tinha nada. Exatamente. Era mal feito, inclusive, porque era feito do jeito que dava. Nossa, gente, quando eu penso, a gente que cozinhava, a gente que fazia, não tinha microfone, imagina, nada disso, tá? A gente se conheceu na EAD, na Escola de Arte Dramática. Eu e Sheila, a gente já se conhecia de antes. Inclusive, só pontuando, eu e ela já demos aula juntos num projeto de Guarulhos. Vamos falar disso? Depois, Tá. continua aí. Depois não sabe porque a gente começa falando. Ator no Brasil, a formação dele é péssima. Não, a gente já deu aula. Projeto 2 anos. 2 anos, demoramos 6 meses para receber. Foi toda uma coisa. Eu pagava pedágio para ir dar aula. A gente tava, é tudo periferia de Guarulhos, a gente dava. E foi bom, mas não foi. Teve todo um... Mas continua as Olívias. Tá, as Olívias. A gente se conheceu ali na EAD e em 2004 a gente falou, por que a gente não faz? Tal, nananana. Um grupo, porque a gente era as engraçadas, cada uma da sua turma, a gente se conhecia, por acaso éramos altas, magras e tal, e já tínhamos sofrido algum bullying. Essa palavra é horrorosa. Tinha, né, feito um bullying porque a gente era magrela, tal, na vida. Hoje em dia é ridículo falar isso, né? Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é verdade que foi por aí que sempre me chamavam de Olivia Palito, sempre me chamavam de Pantera Cor-de-Rosa, sempre me chamavam de... Porque eu fui magrela numa época que não era legal ser magrela. E aí a gente resolveu fazer um grupo ali, se encontrar e tal, conversar. Demorou 1 ano pra gente conseguir fazer alguma coisa efetivamente, porque a gente gostava mais de se encontrar e conversar do que realmente de produzir qualquer coisa. Por isso que a gente produz, que a gente se detesta. Então a gente tem que... E a gente é realmente, até hoje, somos muito amigas. A Cris Werson, que era uma das Olívias, saiu do grupo há um tempo já. Mas isso sempre foi uma coisa tranquila entre nós. A gente sempre disse, gente, quando não estiver legal, porque já é tão duro fazer. É difícil, a gente não ficou rica, a gente não ficou famosa, a gente não ficou nada. Se for ruim de fazer, teatro já é complicado. Você vai fazer isso de má vontade, sofrendo, não vai. Só fala que não tá legal e sai. E foi muito nessas que a Cris saiu, e a gente segue melhores amigas, todas nós. E a gente começou a fazer sketches de humor, na época muito influenciados pela Terça Insana, pela Grace Chanucas e pela Terça Insana, que estava bombando. A gente falava, a gente não fazia personagens, mas a gente fazia essas personas, que eram as Olívias, e que estariam em situações, né? E a gente começou no teatro, com um espetáculo chamado As Olívias Palitam, que tinha um momento, inclusive, de improviso, de conversa com o público e tal. E ficamos em cartaz com isso um tempo, dali a pouco a gente começou a fazer, a gente sentiu falta de ter, outras maneiras de dialogar e de ter homens com a gente. Engraçado, né? Que a gente falou, putz, a gente queria
falar, contracenar e ter um cara e tal. Daí isso foi pra internet. Foi quando o grupo acabou, porque Foi o homem quando atrapalhou. Nada, pior que ele tinha um homem dirigindo. Tinha um homem inclusive, essa é uma questão muito... É muito doido, né? Vocês colocarem um cara pra dirigir. Não, e sempre foi. E posso falar? Vou até tomar um tempinho, mais um tempo. Tô falando pra você, atravessa porque eu falo muito, falo demais, tá? Pode cortar. É uma coisa que nós estamos fazendo um projeto novo. A gente pegou um Zé Renato, a gente está no processo de escrever uma peça nova com a Michele Ferreira, que é uma super dramaturga e diretora, nossa amiga de EAD e tal. E a gente está revendo a nossa história bastante também. Quando a gente se formou esse grupo, essa ideia de feminismo, ela era uma ideia muito... a gente não tinha essa ideia, mesmo. Sim. A gente não era ingênua, mas para mim, particularmente, o movimento feminista, o movimento das mulheres, era um movimento que começou ali nos anos, 30, 40, e que foi, né, conquistando espaço, sufrágio, e estudo, e trabalho e tal, nananana. E agora, nos anos 2000 e tanto, a Marta era prefeita, sabe assim? Tipo, a gente tinha ministras, a gente tinha representatividade, já estava nessa ideia de um feminismo classe média, que ele, né, no Brasil ele sempre foi, né, no começo, no início. Então, pra gente, estava aí, era um movimento importante, mas não tinha essa ideia. A gente não tinha ideia mesmo de que formar um grupo de humor só com atrizes mulheres era alguma coisa importante. Sim. A gente não tinha essa ideia. Então, a gente fazia cenas que a gente achava engraçada e absurdas. Hoje, revendo, a gente não faria metade do que a gente fez. Porque elas eram cenas machistas. Só que a gente não tinha essa consciência. Claro. É super normal. Por quê? A sociedade não tinha. Não. E a gente releu uma crítica que a gente teve na época de uma jornalista super inteligente que destruiu a gente. Falou que nem Caceta e Planeta faria aquilo. E na época a gente falou, que louca, hoje eu dou toda a razão para ela. Porque realmente era. Mas por quê? Que na nossa cabeça, no mundo ali, na EAD, no teatro, essa coisa de... Atrizes e atores estavam ali no mesmo peso. A gente não tem esse machismo numa divisão de personagem no teatro, né? A gente não tem essa consciência de que Shakespeare era machista, de que a Grécia... Era todo mundo ali, todo mundo junto. Tava todo mundo tentando sobreviver da hora em Guarulhos. Claro. Então era todo mundo muito junto. E a nossa luta política era mais pela universidade, pelo teatro acessível, porque como é que esse grupo vai sobreviver, se a prefeitura vai ter, o fomento surgiu naquela hora. Então a gente tinha mais esse envolvimento político do que o feminismo em si. E a gente não tinha consciência de que hoje a gente tem consciência de que dificilmente a gente pode ser indivíduo, as mulheres, enquanto peças, né, políticas. A gente representa um grupo. Se vocês fizerem uma cena de homens que não entendem porra nenhuma de futebol, vocês são só uns homens burros. A gente não pode fazer uma cena de mulheres que não entendem de futebol. Porque a gente está representando. Estão reforçando o A estereótipo. gente está reforçando o estereótipo. E a gente fazia. E eu adoro futebol, conheço futebol, sou palmeirense, conheço tal, não sei o que. Aconteceu, família, coisa de pai. Meu pai sempre me empoderou, eu sempre fui independente, eu sempre dirigi com 12 anos de idade. Então, pra mim, meu pai em casa dividia tarefas do lar, então eu não vim de um lar... É muito bom que você confessa um crime, né? Dirigia com 12 anos de idade, tranquilo. Meu pai passava droga no bairro. Eu sempre fui vendia um negócio ali pro meu pai. Não, era tranquilo. Os meninos dirigiam com... Porque os pais ensinavam os moleques com 15. Sou. Então é isso. Isso era uma pessoa empoderada no bairro. Eu A sabia Mari que dirigir. dirige, não era só os meninos. Eu aprendi, mas assim, dirigir era com... Eu ia de carro. Mobilete. Eu ganhei uma mobilete com 15, mano. Olha que playboy que você é. Isso era muito playboy, né? Ai, anos. Os meus vizinhos tinham mobilete, eu não tinha. Eu andava com eles. Porque Eu tinha um pipa. Meu pai fazia pipa pra gente. Então, na minha casa, não tinha uma liberdade. essa Menina podia soltar pipa, certo? você vê. Então, rolimã... meu pai só tinha me filha mulher, então a gente fazia as coisas que todos os meninos faziam. Então, pra mim, não tinha muito essa... Meu pai passava roupa em casa, minha mãe trabalhava, então pra mim não tinha essa história. E aí, hoje eu entendo que a gente representava. Então, mesmo fazendo uma cena que a gente achava hilário, que a gente conseguiu encaixar
o hino da Ponte Preta na música Poeira, que na época a Ivete tinha acabado de lançar, e dava certinho, e a gente fez elas indo pro estádio cantar Poeira ao invés de cantar Ponte Preta, e elas confundiram, porque era um Ponte Preta e Corinthians, era tudo preto e branco, elas confundiram a torcida e foram... A gente achava engraçado, e na real a gente estava reforçando o estereótipo. A gente achava engraçado uma cena que a gente fez, porque entre nós a gente confundiu. Era uma semana com, sei lá, 3 feriados, a gente não estava entendendo que feriado era o quê. Falava, puta, mas por que Tiradentes é feriado e Descobrimento do Brasil não é? A gente fez uma discussão, criamos uma cena num salão, porque eu tinha visto uma discussão absurda num salão. Eu estava fazendo a unha, a mulher discutindo uma coisa, é porque as placas tectônicas vão se juntar e Santo André vai virar mar. Eu ouvi uma mulher falar isso. Cheguei, contei pra elas, a gente se cagou de rir. Gente, E a gente confundiu. Você vê? E a vai gente saber, não confundiu. sei, E a gente Santo André vai virar mar. Eu ouvi essa frase. Eu cheguei, a gente se cagou de rir. E a gente confundiu a coisa dos feriados. A gente falou, porra, vamos fazer uma cena que elas estão no salão e falando esses absurdos? Vamos. Pra quê? É uma cena de mulheres burras confundindo a história do Brasil, nananã, porque a gente não pode fazer o indivíduo. E a gente não tinha essa Porque consciência. como vocês eram só mulheres, Exato. tudo ia pra esse... Exatamente. E os grupos de homens de humor que tinham já faziam isso. Então não era do nosso direito fazer. Quer dizer, era, mas não era, entendeu? A gente não entendia que não era. Porque a gente, politicamente hoje, a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe a importância, a gente sabe que se a gente está no palco do SESI, como a gente estava fazendo um espetáculo, a gente para mim, a gente tem que. A gente teve essa formação, né, de que a gente é nossa, né, Nina Simone falando, se eu não sou um espelho da sociedade, o que eu estou fazendo como artista? E tem gente que não tem essa obrigação, que não se sente obrigada, e está tudo bem, mas a gente se sente. Então hoje a gente mudou totalmente a nossa ideia. Temos um homem, o Vitor, que era o diretor, virou ator. Isso pra gente é zero um problema. Era o Vitor que dirigia? Era o Vitor que dirigia. E agora a gente, ultimamente tem sido a Michelle, a gente cata diretores por aí, já foi o Hugo Bossolo, a gente já chamou. Mas o nosso discurso é outro. A gente não quer ser panfletária, porque isso também, né, isso foge. É uma linha bem tênue. A gente quer fazer o humor, mas se colocando dessa maneira. Então, estamos buscando isso agora, né? Mas já temos uma linha, por exemplo, é o segundo edital que a gente pegou um PROAC Lab, agora a gente está pegando o Zé Renato, que a contrapartida é uma oficina de humor só para mulheres. Não, isso é demais. Hein? Por quê? Porque é um espaço de descoberta, é um espaço de pesquisa ainda. A mulher, quando está começando essa coisa do humor, a gente ainda está, tipo, o que a gente faz? A gente vai, se expõe, se coloca de gostosa, se coloca de burra, qual que é a nossa... E a figura masculina, por mais legal que ela seja, por mais desconstruída, por mais feminista, por mais gente boa, afeminado que o cara seja, ele é um cara. E ele afeta. A presença de um cara afeta de alguma maneira. Inibe, né? De alguma maneira. Seja porque eu te acho melhor, ou que eu te acho pior, ou que eu te acho legal, ou que eu te acho... Será que ele tá me... Tem sempre uma afetação. E é louco quando você tira essa presença. Que é uma liberdade, é uma tranquilidade, é um diálogo, que é outra coisa. Essa última oficina que a gente deu, por exemplo, a gente estava lá conversando com as meninas, a gente criou... Não é essa que ele deu junto? Não, isso foi outra década. Foi uma oficina só de mulheres, com outra... A gente fez um grupo super heterogêneo, a gente está conversando ali no começo da oficina, abre a porta e entra uma menina com um carrinho de bebê. Ninguém precisou falar nada. Ela não precisou se explicar. Não precisou, ela não precisou se explicar. Porque a gente sabia que essa menina a gente pegou o bebê, jogou. Não. Ninguém precisou falar nada. Pô, bebê. Porra, beira, caralho. Ela já pegou o carro. Vai por aqui, exato. A gente tinha entendido tudo. Sim. Que ela não tinha com quem deixar, que ela queria muito estar ali, que ela queria... Ela foi explicar, eu até fiz uma piada. Falei, você não trouxe um bebê pra mim? Porque como eu não tenho, eu acho legal pegar o dos outros depois. Cara, ela fez absolutamente tudo. Esse bebê não chorou um segundo, ficou comigo, ficou com a outra. Ela me levou no meio do exercício, ela deu de mamar, no meio do exercício ela passou pra outra, a outra levou e ficou... Era uma menina? Era um menino. Era o único homem permitido, Theo. Porque tô até com saudade. devia ter dado problema. Zé, amor, este bebê
tava ali e teve era isso, a gente foi criado foi 5 horas que ele ficou ali. E ela depois falou, cara, eu tive mais ajuda hoje do que nos 5 meses que eu consegui ir no banheiro sozinha. Todas vocês maternaram. A gente maternou uma criança, porque é a nossa função. Agora vai chegar numa firma com o bebê assim, abrir e falar. Aí a galera não precisa falar nada também, né? Ou então tira o peito para dar leite. Porque então é isso. Na fábrica, na empresa. É isso. No shopping. Você tira o peito para dar ali, não tem, é isso, entendeu? Tipo, tem um lugar que é inacessível, assim como para nós é inacessível, você pode ser o antirracista que você for. Não dá pra gente saber o que é viver como um preto na sociedade brasileira.